Sejam muito bem-vindos aos nossos estúdios éticos, meus amados pensadores de todo o Brasil. Um imenso prazer estar com vocês essa noite. Faremos uma viagem aqui, uma viagem ao universo da jogatina. Hoje o assunto está muito interessante, porque nós vamos abordar um tema que é o vício em jogos, né? Por que as pessoas voltam assim para essa questão de uma maneira desenfreada? Tem até acreditado que você, assim, feliz no amor, se você é feliz consegue ter um êxito nos jogos, você é infeliz no amor. E se você é feliz no amor, você é azarento nos jogos. Será que tem um gatilho que potencializa aí individualmente para cada pessoa ter um impulsionamento para os jogos, né? Para você cair nesse universo, um universo que para muitos é um caminho que às vezes é sem volta, requer tratamentos. Vamos ver aqui essa noite o que as escrituras falam a respeito disso, desse impulso carnal, por que não dizer carnal? Porque sim, é uma coisa da carne, né? Impulsionada pela carne. Você fica ali submisso a essa vontade e, consequentemente, escravo dela. Então abordaremos alguns tópicos, está muito em ênfase aí, está muito atual se falar sobre jogos, né? Aqui no Brasil, principalmente. Acabamos de começar o ano aí com um jogo imenso aí da Mega Sena, a grande Mega da Virada. Os brasileiros já estão meio aí que meio que tendenciosos a essa questão, né? Já estão impulsionados aí muito a questão dos jogos. Então vamos colocar para essa viagem ao universo da jogatina, né? Das luzes, das emoções que impulsionam, que estão inseridas nesse universo mágico dos jogos. Eu tenho aí o apoio do meu copiloto, que é o rei dos trocadilhos, Renato Costa. Olá, Renato, boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave ética. Sejam muito bem-vindos a esta viagem lúdica. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a alçar voos cada vez mais distantes, com cada vez mais passageiros e tripulantes na nossa nave. É isso aí, Renato. Na verdade, os trocadilhos são jogos também, né? Trocadilho é meio que como se fosse aquele cara que faz o repente, a famosa rima. Ele fica ali jogando com a mente das pessoas, porque faz as pessoas pensarem rápido, né? Tem um jogo entre a mente ali, o Jogo de cérebro. palavras. É um jogo de palavras. Muito bem. Iniciaremos nesse assunto, que é um assunto muito interessante. E o Renato, de cara, já vai trazer para a gente uma matéria que fala o seguinte: no Brasil, muito se fala sobre a legalização dos jogos, né? Por quê? Os jogos, para alguns governantes, seria uma maneira de viabilizar aí um lucro para os cofres públicos e também uma alavancada na economia, né? No turismo, na rede de hoteleira. Quer dizer, os jogos ele atrai, assim como Las Vegas, por exemplo, é ali um portal para quem quer adentrar para este mundo dos jogos, né? E isso alavanca muito a economia da cidade. Então aqui em São Paulo tem aí um projeto, sim, que está em votação para viabilizar a legalização dos jogos aqui. Teve a época dos grandes cassinos aqui em São Paulo, que também foram vítimas aí do governo, né? Caçar esse tipo de jogo. Bingo. Os bingos também, né? Bingo. Exatamente, estou falando do cassino porque eu estava falando de Las Vegas, Renato. Mas É. são os bingos, os famosos bingos. Inclusive, eu trabalhei num bingo, hein? Trabalhei numa época da minha vida num bingo ainda. Então, e foi assim uma experiência que eu vou dizer para você que teve várias emoções. Vamos me limitar a isso. Muito bem. Esse projeto de lei foi inclusive adiado. Talvez eles estão repensando mais a questão, porque envolve muitas pautas aí que tem que ser apreciadas com mais calma. Então o projeto está engavetado por enquanto, né? Adiou-se aí a votação e cabe aí a legalização dos jogos. E engraçado, Renato, o próprio nome já fala, jogos de azar, né? A pessoa que se presta a participar de um jogo, ela está meio que fadada a essa questão, né?
não tá É nem em porque jogos mais de se sorte. perde, Deveria mais, ser jogos de sorte. é porque mais se perde do que se ganha, né? É. Por isso que é de azar. Eu imagino que seja isso, né? Não, mas é verdade. Mais se perde do que se ganha. É o que eu falei no comecinho do vídeo. Se perder no amor, ganha nos jogos. Se ganhar nos jogos, se perde no amor. Né? Eu, como não jogo e não E tô. não ama? E Não não joga e não amo, não ama? tô amando nem jogando, então não sei. Tô à deriva. Muito bem. Sobe um pouquinho a É, matéria, Renato. Vamos só ver se tem alguma coisa mais agregadora aí. Fala ali, né? Senado adiou a decisão prevista em votação. Projeto que libera os jogos de azar no país de forma física, mas sem consenso. Então decidiu adiar a decisão, assim, os cassinos, bingos e o jogo do bicho, inclusive o jogo do bicho, hein, continuam proibidos de operar em solo brasileiro. Tem ali o Rodrigo Pacheco, né, do PSD de Minas Gerais, que é o presidente da casa, né, anunciou o adiantamento aí e fica retirado de pauta. Bom, é isso mesmo. Por enquanto, não teremos novidade nesse setor. Fica proibido, então, ainda proibido no Brasil, a jogatina. que não muda muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Mas sabe o que a gente tem que entender, Renato? Muitas pessoas falam que os jogos, ou melhor dizendo, o vício em jogos, né? Assim como o vício em qualquer coisa, que tudo que é demasiadamente praticado com exaustão, com muita ênfase, acaba se tornando um vício. Mas muito há de se pesquisa também quanto a isso, de se afirmar que os viciados em jogos, né, ficam doentes. O jogo seria uma doença? Queria saber a sua opinião. Ah, né? O vício do jogo, né? Sim, tudo aquilo que é exagerado traz malefícios, né? E não deixa de ser uma idolatria, né? O vício, né? Pode Então até se dizer exatamente que pode ser uma idolatria. a pessoa acaba perdendo o propósito, né? Da vida, Sim, se sim. entregando ao vício, né? E eu acho que Fica uma coisa causa, né? compulsiva, né, Renato? Causa ansiedade, né? Porque tá relacionado a dinheiro, É né? Então, verdade, quando eu tipo, trabalhava no bingo, todo mundo fumando, bebendo ali e misturando o jogo ali, de uma forma que eu olhava aquilo e eu via que era uma tentativa de saciar, né? De se sentir um pouquinho mais inserido em algumas coisas. Tem muitos idosos que jogam, né, Renato? Será que é por sim. conta de tentar se sociabilizar novamente ali? Na verdade Passar o tempo? é uma ocupação de tempo que acaba sendo, não agrega nada, né? É um tiro no pé, né? Porque você perde dinheiro, né? É, é, é que assim, o entretenimento, né? Ele é muito fácil, né? Tipo, você ocupar seu tempo com coisas que não te levam a nada, assim, porque é fácil, né? Você não precisa ter muito esforço para se entreter, para você ocupar o seu tempo com aquilo, né? Não, Sim, não, manter não a te mente ocupada, né? confronta, não te, sabe, não te dá um. Não agrega, né? Então é diferente de você fazer um exercício, ou de você ler uma coisa que, né, que faz você pensar, né, que trabalha a sua mente, o que te confronta, que te mostra o quanto você precisa melhorar, quanto você, né? Ou um exercício que vai te trazer dor no final das contas, É né? verdade. Então, você ocupar seu tempo com essas coisas que apesar de serem difíceis, né? Elas agregam a sua vida, são difíceis, né? Então, tipo, a pessoa desiste, Sabe o que né? eu tenho observado? E você ficar ali no celular, você ficar na Ocioso, né? televisão, você ficar ocioso, ocupar seu tempo com ociosidades, chega a ser prazeroso, né? Tipo, Sim. porque Mas isso tem acontecido com essa geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda. O que acontece? Nós estamos falando dos idosos aqui, mas muitos jovens têm adentrado esse universo, Renato, e se tornado viciado em jogos. Exatamente isso, viciado em jogos, viciado nas telas, né? O Renato vai trazer para a gente uma matéria do jornal Estado de Minas que fala do aumento, né, nos hospitais com essa questão de jovens, inclusive, né? Olha lá, a matéria do Estado de Minas fala o seguinte: o Hospital de BH, né, de Belo Horizonte, registra
aumento de 300% em casos de vício em bets, que é aquele sistema de joguinho eletrônico, Apostas, né? né? Das apostas, Apostas. né, Renato? É, Sobe um apostas pouquinho, esportivas, né? sobe um pouquinho essa tela, né? Exatamente, essas apostas esportivas. Olha lá, tá um, né? O nosso amiguinho ali com o joguinho. E mais um candidato aí a estar viciado, né? No famoso jogo do tigrinho. Vamos ler a matéria aqui. Qualquer pessoa que faça uso do transporte público provavelmente já se deparou com a cena: passageiros distraídos deslizando os dedos pela tela do celular. Claro, quem nunca viu, né? Quem nunca também não fez, né? Enquanto as luzes cintilantes do jogo do tigrinho, game de cassino online, brilham, o que parece ser apenas mais um passatempo digital tem se mostrado uma perigosa armadilha de dependência, perdas financeiras e psicológicas. Está em negrito ali, sublinhado, porque é de extremo interesse, urgência se falar sobre isso, né? É tanto que o Hospital Espírita André Luiz, referência no tratamento ao sofrimento mental, olha que interessante isso, né? E a dependência química há quase 6 décadas, então, está situado ali na região oeste de Belo Horizonte, registrou aí um aumento de 300% nos atendimentos relacionados à ludopatia. Esse é o termo certo, Renato, para quem é viciado em jogos? Ludopatia? Deve ser, né? Patia seria a doença, né? E o ludo vem de a parte de jogos, né? Jogo, deve ser. Sim, tem até um jogo que chama Ludo, né? É. Você pode depois trazer na edição aí pra gente, o pessoal lembrar. Recordar é viver, aqui no Éticos a gente recorda sempre. O joguinho do Ludo. Muito bem. A gente vê essa ascensão dos jogos no Brasil, né? E no mundo também. É algo que parece que o mal quer distrair as pessoas do que está acontecendo de fato, né? No nosso vídeo anterior nós falamos muito sobre o que está acontecendo no planeta devido ao aquecimento global. Imagina que você esteja distraído ao ponto de não perceber certas coisas que estão acometendo o nosso planeta, e são sinais, né? Os sinais das profecias, os sinais proféticos. Você está como se fosse aquela uma das 10 virgens que está sem o azeite ali. Por distração, ela esqueceu de colocar o azeite na lamparina e não estava pronta na hora que o noivo chegou, não é? Tá no joguinho lá. Tá no joguinho do tigrinho. Perdeu. E perdeu a vinda do noivo. Ele veio. Perdeu o trem. Você não Ou percebeu. passou da estação. Ou passou da estação, é isso mesmo. E, bom, isso está distraindo as pessoas e está fazendo com que revertam-se as prioridades em questão, né? Você pode trazer para a gente, Renato, um versículo bíblico que você julga ser agregador ao tema que nós estamos debatendo esta noite aqui no Éticos? Eu acho que a questão do jogo em si, né? O jogo de azar, ele tá muito ligado à questão financeira, né? De você ganhar dinheiro fácil, Sim. né? E aí tem uma passagem lá em Provérbios 28:20, que diz, né? O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Então, nada mais é do que a pessoa que quer enriquecer, né? Sem ter esforço, né? Desenfreadamente. Vou jogar aqui e eu vou ganhar, vou ficar rico e tudo mais. E não é assim, né? Deus estabeleceu, né, que a gente tiraria, né, a nossa provisão do suor do nosso trabalho. E o jogo tem um certo comodismo, né? Então... Rouba o tempo também. Sim. Rouba muito tempo, mas não é com muito suor, não. Apesar que tem aquelas competições de games, né? Eles ficam acampados, literalmente acampados nas barracas. Virou uma profissão, né? Virou uma como profissão. um atleta agora, né? Atleta de videogame. Tem campeonatos, né? De futebol, né? Jogo de futebol no computador, lá no videogame. Ou desses jogos de tirinho aí, né? Algo impensável, o famoso Free Fire, né? Algo impensável na nossa época, né, Renato? Vou incluir você, porque você também não tá novão, não. Eu até passei, acho que por essa época aí, né? Eu joguei muito videogame, então
Mas não tinha algo tão grandioso assim, né? Profissionalmente como falando, tem hoje em dia. como tem hoje, né? Mas eu acho até que tem até profissionais que têm a minha idade, assim, que é da mesma, Safra. é contemporânea, assim, né? E tem muito, né? Muito marmanjo aí né, que ainda é refém do videogame ainda, né? Rapaz, vai empinar uma pipa, rapaz. Vai É, jogar um tro- taco na rua, jogo de é, taco. até motivo de divórcio às vezes, né? O videogame. Ah, é. Então, Motivo de negociação também. sim. Você quer aquele anel? Então, ok. Então, vou fazer o seguinte: eu te dou o anel. Quer dizer, falar dar o anel é meio esquisito, né? Mas vocês vão me entender. Vamos trocar então esse dar anel, que eu não gostei muito desse trocadilho, não. Você gostou daquela pulseira, meu amor? Uhum. Ok, eu vou te dar aquela pulseira, mas vamos negociar aí aquele Xbox, né? Aquele videogame ali e tal. Entra aí também na moeda de troca, né? Agora, até que ponto isso pode virar uma doença? Será que de fato pode virar doença? Sim, com certeza, né? É, O vício é uma doença, né? É tratado como doença, né? Inclusive, encontrei com um amigo recentemente aí que ele passou pelo vício das drogas, hoje se converteu aí, já tá, acho que 7 anos, ele me falou, livre das drogas, né? E ele falou exatamente isso. Eu era doente, cara. Era um negócio que eu não conseguia controlar. Eu recebia o dinheiro, eu gastava tudo em droga. Eu vendi, as coisas tinham valor de droga, assim, né? Tipo, Uhum. mas se eu for comer uma pizza dá tantos pinos de. Não, vou comprar cocaína. Então, Mas tem cara, muita gente que recebe o salário sim, a e gente faz passa lá no caça-níquel e acaba também. deixando o dinheiro todo no Sim, caça-níquel, né? é isso também, né? Tipo, é o vício, né? A pessoa. Eu faço um trabalho também mensalmente lá na Praça da Sé e você Você se vê o depara pessoal com muita falando isso, gente né? jogando também, Você viciado em vê, jogos, né? não só, não digo em jogos, mas você vê essa questão que a pessoa fala assim, o pior dia da minha vida, né, do meu mês, é o dia que eu recebo o meu salário. Porque vai tudo embora. Porque eu pego aquele dinheiro e vira droga, vira bebida, vira jogo, vira vício, Vira né? pó, Tipo, e aí o cara passa o resto do mês na sarjeta, vira pó. né? Não traz a comida pra dentro de casa, E aí separa, né? A mulher põe pra fora. E você vê pessoas que têm um trabalho bom, recebem bem, tem mas casa, tem tudo, mas tá lá tem o vício. na, na rua, morando na rua, largado, por causa de vício, né? Traz pra gente, Renato, uma matéria que fala que exemplifica exatamente o que nós estamos falando aqui. Que isso pode virar uma doença, né? Os vícios em jogos. É uma doença? Será que é uma doença Lago mesmo? Sombrio? Não, tem acho que uma que fala dos Vício, vícios em jogos mesmo. né? Que é uma doença. Essa aqui Eu acho que é isso aí mesmo. É isso mesmo. apareceu uma Aí janelinha. de cara já aparece logo aí o joguinho do Tigrinho, né, Renato? O Ah, famoso jogo do perco o Tigrinho. mouse aqui. E esse Tigrinho aí, eu vou te falar, ele tá falado, hein? Ninguém mais tá acreditando nesse Tigrinho, não. Tá muito polêmico. Mas fala o E seguinte, é o uma vício. forma de dar um golpe também nas É, pessoas, né? Porque a é, pessoa vai lá, põe o dinheiro e o cara só fica ganhando dinheiro, né? sim. Vício em jogos de azar, né? E bets, que são jogos de aposta. É doença. Tá afirmando, ó. É doença e tratamento deve ser multidisciplinar. Sobe um pouquinho só a tela, Renato. Olha lá. Tá falando ali o seguinte, ó. O vício em jogos online, como bets e cassinos virtuais, né? É uma dependência que pode atingir a todos. A chamada ludomania. Olha só o termo aí, pouco abordado, mas é exatamente isso mesmo. Ludomania. Considerada doença pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Desde 2018 é considerado como doença, né? O transtorno é diagnosticado quando o jogo domina a vida da pessoa e a faz perder compromissos sociais, profissionais e familiares. Então, olha lá, os sintomas podem incluir problemas físicos, como desidratação, que realmente a pessoa fica tão Não entretida nos para nem jogos, pra beber água. não para nem para beber água, nem para ir para o banheiro, né? Subnutrição,
e psíquicos, como depressão, ansiedade e tendências suicidas. Olha quanta bagagem, uma bagagem aí imprópria repercute por conta E é uma fuga também, né? Da realidade, do né? O jogo cara aí. não quer enfrentar os problemas Ele e cai pro jogo, cai né? pro jogo. Porque, sei lá, às vezes ele é bom no jogo e a vitória, né? Quando ele ganha ali é uma injeção ali de dopamina na mente da Sim, pessoa que, dá né? uma bugada, né? É. Muito bem. Falando em jogo, nós vamos falar aqui sobre um filme chamado Borderlands. Esse filme, Renato já vai engatar ele aí também na tela, já estamos com a tela aberta. Esse filme é do ano passado, 2024. Tem a protagonista do filme aí, a Kate Blanchett. Ela faz um papel bem interessante nesse filme aí, que ela faz meio como se fosse uma heroína, meio psicodélica ali. E ela vai... ela viaja para um outro planeta, né? Aliás, para o seu planeta natal, e em busca da filha, né? A filha parece que é dotada de alguns poderes aí que podem mudar o curso da humanidade. Então ela vai numa missão, meio que uma missão suicida, para resgatar a filha, e ela se defronta ali com, né, toda a tipo aí de gangster, de ladrões, mercenários. No caminho, a viagem fica uma viagem muito desconfortante para ela, passa por muitos percalços aí, mas é legal, tá? Ele foi inspirado aí nos games, né? Foi trazido para as telinhas de cinema aí, para os amantes de jogos. Vocês vão ver aí, tem um cenário um pouco apocalíptico também aí na ilustração do jogo, né? O game também é assim, mas é interessante, né? Exemplifica muito aí, testifica muito esse universo que nós falamos, atraente dos jogos, né? Porque de fato é. Você pode observar que o jogo é muito colorido, o jogo é muito iluminado, o jogo tem toda uma performática musical. Tudo isso envolve você numa trama que não ela te escraviza do jogo, né? Uma vez um amigo meu falou para mim assim: Emerson, por que Las Vegas é totalmente iluminado? Não existe nada ali que seja escuro, né? Principalmente nas salas de jogos ali, as repartições de onde tem os jogos, porque a pessoa, o cérebro, melhor dizendo, né? Ele identifica que ainda é de dia, ou seja, ainda é tempo para se jogar, não é tempo para dormir. O seu corpo fica num estado de alerta total, né? A adrenalina não baixa e a pessoa, consequentemente, começa a se manter esperta e não dispersa e joga compulsivamente por conta da claridade das luzes, do excesso das luzes, né? E toda a maquininha de jogo seduz. Eu lembro muito bem também, quando eu era moleque, barulhinho lá da... Você tá ali jogando, né? Era fliperama, eram outras máquinas lá, que hipnotizava a galera lá. Né? Então tinha muita coisa disso daí que alucinava a molecada, e você pegava o dinheiro que a tua mãe mandava você comprar cândida ali no bazar. Antigamente tinha muito, né? E gastava nos jogos. Né? Fliperama. Nos shoppings tinha aquela Playland, não sei se existe ainda. Então, acho que... Playland, né? Mas tinha muita coisa disso. Até dentro do bairro tinha jogos, né? Sim. No centro da cidade a gente ainda vê bastante, mas no bairro já tinha também. Fliperama, né? Exatamente. Muito bem. A Bíblia fala, não propriamente do jogo, mas o Renato estava comentando aqui sobre você ficar escravo de uma coisa compulsivamente. Um gatilho que você tem, um problema que você quer esquecer, que te desperta essa compulsividade para o jogo. Então, isso com certeza dá sinais, né? Os pais têm que ficar espertos aí, principalmente nesse período de férias, a molecada está em casa. O que será que eles estão fazendo? Será que não está muito para mais o negócio? De ficar no quarto trancado ali? Não ter um lado social com os amigos, com a família? Dá sinais, não dá sinais, Renato? Hoje em dia tem um social, né? Porque os caras conversam pela internet, né? Interage ali, né? Não joga mais sozinho, né? Com a internet Sim. você joga com
a pessoa lá no Japão, no, É né, verdade. você tem uma comunidade ali, Uma né? interação Uma maior, né? interação dentro do próprio jogo, né? Sim, Na minha sim. época não tinha muito isso. Era você, se você tivesse um amigo, né, que jogasse ali presencialmente com você, né, no outro controle, né? Às vezes a gente até marcava, né, de reunir a galera para jogar videogame, assim, né? É verdade, Revezava, revezava. mas não tinha essa coisa online, né? Sim. Tipo, de... Era uma coisa mais física, né, Renato? Então, Tinha que ter a pipoca, não é? tinha uma E baguncinha aquela lá. famosa, aquele famoso multirão no final, né? Que a mãe falava, olha, vocês vão jogar. Mas depois a louça é de vocês, hein? Não quero saber. A arrumação da casa. Tinha uma negociata, né? É, A gente tinha mas que. hoje em dia é tudo online, né? Tudo Aí online. já. Mas Exatamente. tem que ter esse cuidado exatamente, né? E perceber os sinais aí, né? Quando não De passa dos limites. da criança com quem que ela tá conversando, né? Às vezes pode haver influências aí, né? Essas Verdade. pessoas que estão aí na internet com segundas intenções, aproveita ali do joguinho para É. aliciar a criança e tal, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo, né? Muito faro aí, né? Os pais. O... Hoje em dia a gente pouco vê, né, as crianças na rua por conta, né? Ah, porque é tão perigoso a rua, tem É. bandido, tem assalto, e tem isso, e tem aquilo. Mas é o que eles querem que as pessoas pensem, né? O que é mais interessante para eles ter uma criança ali viciada, né, nas telas, né, dentro do que é, vivendo ali, né, como a gente vivia na rua e tudo Sim. mais, né? O Hoje eu, jogo meio que te teletransporta para dentro dele, né? Como se fosse um Jumanji. Porque imagina só, tá ali, você começa a ver aquele cenário realista, muito realista, aquilo te atrai para dentro, né? É, tem toda uma questão de envolvimento. O jogo seduz muito, né? Por isso daí talvez o vício. também. Bom, E agora a gente tem a realidade, né, que é aqueles virtual, óculos, né, que você é, o parece que você óculos de tá realidade, realmente dentro sim, do sim. negócio, né? Tem vários memes na internet aí quanto a essas questões. O pessoal coloca os óculos e parece que tá possuído ali. Já dei risada pra caramba com esses Eu memes aí. nunca vi, mas Bom, traz pra gente, Renato, uma matéria muito interessante. Fala o seguinte: a matéria, o título da matéria fala o lado sombrio das apostas. lado negro da Será que força. tem isso? O lado negro da força, o lado negro das apostas? Tem sim, pessoal. A matéria fala o seguinte: o lado sombrio das apostas. E olha lá, matéria de 11 de janeiro de 2025, atualíssima, hein? Muito atualizada. O lado sombrio das apostas, o impacto devastador do vício em jogos de azar. Bom, tem aí logo uma cena, dá uma paradinha aí, Renato. Olha, vamos analisar isso aí, igual nós analisamos a capa das revistas Ah, Economist. uhum. Porque olha só, o sofá totalmente rasgado, né? O É. chão lotado de, não é nem lata de refrigerante, tá, pessoal? Parece ali lata de conserva mesmo, pô, como se o Tem acho camarada que dos dois tipos, eu batata, acho, né? batata, conserva, refrigerante, tá tudo ali, ó. O cara tá anos, né, Fora os papéis dentro aí, do né? quarto. Rasgado, sei lá. A aparência do garoto tá com uma olheira danada ali, tá Um parecendo, zumbi, né? tá parecendo ali o filme dos vampiros ali, né, sem vida, sem perspectiva de vida. Ele não tá com uma cara alegre não, hein? Ele tá ali no tecladinho do computador ali, e tá. Mas em compensação, o que falta nele, né, tá em excesso ali em torno dele. Olha quantos monitores ligados simultaneamente, É. né? Muito interessante a gente estar analisando aqui, mas agora ele me parece meio desmotivado. Acho que ele chegou no fundo do poço. Ele não tá nem olhando para os monitores mais. E Ah, realmente, perdeu, né? chega aí um momento que a pessoa tá lá. Olha lá, quando a diversão vira tormento. É o que nós estamos falando aqui. Ó, no início, a promessa de dinheiro fácil e a adrenalina de vencer uma aposta podem parecer inofensivas, né? Contudo, para muitas pessoas, a busca pelo próximo grande prêmio se torna uma obsessão.
O vício em apostas é comparável a outros transtornos de dependência, como o álcool ou as drogas, devido à ativação de áreas do cérebro associadas ao prazer e à recompensa. Muito bem, a matéria fala por si só desta escravidão que é o vício É. em jogos, não é? A Bíblia fala alguma advertência sobre isso também, Renato? Temos alguma advertência na palavra de Deus que você pode trazer para a gente em Tem relação... várias advertências, né? Mas eu acho que um versículo interessante, né? Que fala sobre regras, né? E jogos, né? Jogos sempre têm regras, né? É verdade, jogos sempre tem as regrinhas. Tá em Colossenses, no capítulo 2 no versículo 20, né? Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo? Então, Interessante, bem interessante. Cristo vem para nos libertar exatamente desses vícios, né? Sim, esses Do paradigmas, pecado, né? de tudo, né? Então, não tem porquê, né? Se moldar a essas questões mundanas e tudo mais. O prazer, né? Buscar a isso ao invés de Cristo, né? Ah, com certeza, com toda certeza. O que passa dos limites aí, né? Nossa sociedade quer uma distração, até porque vivemos tempos difíceis, né? Ficamos muito tempo em casa, trancafiados, e as pessoas, com certeza, despertaram certos gatilhos aí para poder impulsionar para os jogos, né? Para o vício em jogos, melhor dizendo, né? Bom, temos também um filme que ele é de 2013, é um filme que já tem uns anos aí, mas ele exemplifica muito bem o que nós estamos falando aqui. O vício desenfreado nos jogos de azar. Nesse caso, né, esse rapaz, ele está desde os 12 anos escravo dos jogos. E no caso dele é qualquer tipo de jogo, tá? Tem ali o ator, o incrível ator, Philip Seymour, né? Ele é baseado numa história real, Renato. Olha lá. Uhum. Ele faz ali jogos em apostas de cavalos, em várias repartições ele vai apostando ali, porque o barato dele não é nem enriquecer com os jogos, e sim a satisfação que o próprio ato lhe concede, né, de ficar ali naquela adrenalina do jogo, respirando aquela atmosfera da jogatina, né? Ele viciou nesta questão, não necessariamente no dinheiro. Então você vê que o vício também ultrapassa os limites da satisfatoriedade, né? Não é nem só questão de dinheiro, mas também vira aí uma obsessão para essas pessoas que praticam dessa maneira exaustiva, né? A questão dos jogos. O prazer em você acertar, né? É, E então o cara fica ali, não, vou acertar, vou ganhar, vou. Então é só o fato de ter esse, né? E o contraponto também que leva a doença é a frustração, né? Quando o cara perde, ele quer dar continuidade, ele quer jogar né? mais e mais quando ele perde, né? Porque não admite, né? A A derrota. expectativa de ganho impulsiona ele para continuar jogando, né? Parece que algo fica ali sugestionando na mente dele. Vai lá, você ainda tem mais uma reservinha, mais uma gordurinha para queimar. Bora lá, bora jogar. E aí vai, e é onde o camarada cai no abismo mesmo, né? Infelizmente é isso que acontece. E esse filme ele mostra muito essa questão, né? Até o próprio nome do filme fala Incrível Obsessão. O nome em inglês eu não me recordo muito bem. Você recorda? Auni Mahoney, né? Mahoney, Mahoney, é uma coisa assim, Mahoney, né? Muito bem. Mas Incrível Não sei o que Obsessão já está aí, significa. ó, elogiando a obsessão. Está dando uma qualidade, né? De uma qualidade, um rótulo aí bom, né? Incrível Obsessão. Não deixa de ser incrível mesmo. Os jogos são incríveis e cada vez mais estão mais realistas. Parece que você vê uma partida de futebol, um jogo de partida de futebol, parece que você está assistindo uma partida de futebol real. Não deixa nada a desejar, né?
O que também não deixa nada a desejar, Renato, já ganchando num trocadilho aí, é a palavra de Deus. Porque nela, tudo, todas as verdades estão contidas, estão ali de maneira completamente acessível a qualquer pessoa. No entanto, nós mesmos colocamos os graus de dificuldades para chegar até a leitura do Evangelho. Então você vai, nós estabelecemos talvez as nossas próprias regras que nos acabam impossibilitando de acessarmos a palavra de Deus, nos desmotiva, né? Porque o livro, a leitura está desestimulada se a gente for ver, não é verdade? Também. E até porque antigamente as traduções, né, elas tinham uma linguagem assim mais difícil, né, de você ler. Hoje em dia tem traduções que são mais acessíveis, né, Sim. com um linguajar mais popular, assim, né? Mas eu observo assim, por exemplo, a pessoa vai ler a Bíblia, o que tem os aplicativos, aliás, aplicativos ótimos, né? Que tem a Bíblia, inclusive até o Éticos tem. O nosso próprio. O Renato fala melhor sobre. No site, né, o site ainda não foi oficialmente Está inaugurado, sendo né? desenvolvido, né, Renato? Mas a gente colocou lá a Bíblia, né? Então Uma a pessoa opção consegue de busca, né? consultar dentro do site os versículos. Então, quando estiver pronto aí, pessoal, já dei um spoiler aqui, um breve briefing para vocês. Mas quando tiver viabilizado, com certeza o Renato vai estar anunciando para vocês de antemão aí. E vai ser uma ferramenta boa para quem gosta de pesquisas ágeis, né? Mas a pessoa se desinteressa de pegar o livro e ler. Tá mais aquela coisa digital mesmo, sabe? Pegar o celular e vamos ali. Eu particularmente gosto de pegar o livro, abrir e ler, né? Tem a vantagem de você estar pelo aplicativo, tá na Bíblia, tá no celular, no smartphone, ok, mas o costume de ler o livro não pode ser perdido, né? O intuito de nós termos gravado este episódio falando sobre jogos é justamente de conscientizarmos as pessoas sobre a grande preocupação de se manter distraído. Porque as pessoas, quando estão distraídas, né, elas não estão atentas aos detalhes, ao que está acontecendo ao redor, né? A mãe chama o filho, almoçar, vem jantar, vem tomar café. Ela fala num som alto, porque ele está trancado muitas vezes dentro do quarto com a porta fechada. Agora, o garoto escuta. Vocês acham que ele escuta? Ele está num grau de distração tão grande que ele não escuta. Então, assim, isso acontece conosco também. Se nos mantermos distraídos a esse ponto, nós não vamos escutar as advertências que Deus nos dá através das outras pessoas, inclusive. E nem o bater na porta, né? E estou na Principalmente, porta e bato, né? principalmente o bater na porta. O Renato falou bem, um excelente trocadilho agora. Eu falei da mãe batendo na porta, falando para o filho almoçar, mas Jesus bate a porta. Aliás, Jesus está às portas. E exemplificando isso, o Renato vai trazer mais um versículo bíblico para testificar tudo, né? O que nós estamos falando aqui. A gente trouxe também mais voltado para a questão do dinheiro, né? Porque a gente vê aí jogos, né, que oferecem aí grandes quantias de dinheiro, né? E as pessoas ficam, Alucinadas, né, Renato? porque se eu ganhar, vou enriquecer, né? Eu vou mudar de vida e tudo mais, Sim, 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 é né? verdade. E principalmente, né, na virada do ano aí, que tem essa mega da virada Teve a que mega da virada, né, Renato? muitas vezes ganha uma pessoa ali sozinha, ganha tudo aquele prêmio, né? É, Tipo, o prêmio sai, né? Tem que sair, né? Eles forçam até que o prêmio saia. Então, é a grande relação que tem com o dinheiro, né? Então, lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículos 9 e 10, diz assim: Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muito sofrimento. Então, essa busca pelo dinheiro acaba levando as pessoas, né, a ao esse, desespero, né? né, a vícios, Compulsividade. a compulsividade, né, aos desejos tolos e nocivos, né?
E até por coisas materiais, né? Sim, Ah, sem porque eu dúvida. vou ganhar, vou comprar um carrão, vou comprar uma mansão, vou viajar, vou não sei o quê. É, Né? Então, o desejo de você ter um status, de você ter coisas materiais, né? Leva também as pessoas a investir nesse tipo de entretenimento aí sim. e tentar esse azar ou essa sorte aí de ganhar esses prêmios aí. Muito bem, Renato. Falamos aqui sobre a questão dos jogos, né? Da jogatina, do interesse também do governo frear ou liberar esse tipo de ação, porque é uma forma de arrecadação, né? Nos Estados Unidos tem muito, os grandes cassinos, até o próprio país se desenvolveu muito por conta disso tudo. Então, é um assunto muito interessante, confira aí. E esperamos ter desmistificado esse tema enigma. É um enigma, né? Um grande enigma do universo dos jogos. Renato, findamos essa nossa viagem lúdica por aqui. Uma reflexão interessante, né? Que até que eu passei por isso e também foi uma motivação, né? Para falar nesse assunto, né? É que foi me questionado, né? Na Mega da Virada, assim, se eu daria o dízimo em cima do prêmio da Mega, né? Se eu ganhasse, você daria o dízimo à igreja? E eu falei, eu daria tudo. Aliás, um dízimo bem Eu falei satisfatório. assim, eu daria tudo. Primeiro que se eu ganhasse é milagre, porque eu nunca jogo, né? Não tem Então eu como, né? teria que dar tudo, né? O prêmio inteiro, né? Para a obra do Senhor, né? Porque é um milagre grande, né? Ganhar sem jogar. Então não tem como, né? Mas é a grande questão, né? Da motivação aí, né? Que leva as pessoas a desejarem, né? Tanto dinheiro, né? E pra que, né? Tanto dinheiro, assim, Fica a reflexão, né? né? Pra que tanto dinheiro, né? Se a palavra nos ensina, né? A dividir, né? Melhor dar do que receber, né? Sim. Então, tipo, ter essa consciência, né? Tipo, será que vale a pena mesmo eu satisfazer só o meu desejo, né? De coisas materiais e tudo mais? Né? Porque o dinheiro também leva a uma questão, né, de isolamento também, né? Que a pessoa É, acaba ficando também obcecada porque acha que todo mundo quer o dinheiro dela, é isso né? mesmo. Então, Fica a reflexão para os nossos pensadores, né? é interessante o assunto por conta disso também, né? Mas como vocês podem ver, chegamos ao fim desta viagem lúdica. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixe aí a sua reclamação, sua sugestão, sua opinião, sua indagação, sua aposta aí, né? Como é que fala? Quando o cara faz aposta. Enfim, deixa aí um comentário, né? Quem chegou até o final, ouça aí a musiquinha de encerramento e deixe um comentário também sobre ela, né? Se ela te remete aí a algum jogo, de repente, não sei o que vai vir por aí. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, É é isso aí, sermos éticos. pessoal. Temos Fiquem éticos. com Boa Deus e noite. até a Fiquem com próxima Deus. viagem.